E o Verbo se fez carne e habitou entre nós. Com estas palavras, o evangelista João nos apresenta Jesus, o Filho de Deus, que assumiu a natureza humana para nos salvar e nos mostrar o caminho que nos leva ao Pai. A Igreja nos apresenta um calendário para recordar os principais fatos da história da salvação. Apresentamos aqui as principais festas do calendário litúrgico e suas particularidades no rito oriental bizantino-ucraniano. Desde os tempos mais remotos, o homem aprendeu a calcular o tempo, dividindo-o em anos, meses, semanas, dias, horas. Com a sua presença nesta terra, Jesus Cristo santificou o tempo e hoje a Igreja o conserva, transmitindo através do tempo a doutrina de Jesus para toda a humanidade. A Igreja de Jesus Cristo é uma só. Dela, porém, fazem parte muitos povos que, a seu modo, exprimem seus sentimentos religiosos, sua fé em Deus, mantendo uma própria tradição, costumes e rito. Mesmo vivendo no Brasil, onde predomina o rito latino, nós pertencemos à Igreja de rito bizantino-ucraniano. Fazemos parte do riquíssimo patrimônio das igrejas de rito oriental. Todo este rito, o modo peculiar de manifestarmos a fé, manifesta-se através do ano litúrgico, durante o qual se celebra toda a história da salvação da humanidade. Nos determinados dias do calendário litúrgico, a Igreja, concretamente, recorda os acontecimentos da vida de Jesus Cristo. Este rito, desde muito tempo, possui um profundo sentido de mistério e de uma grande simbologia, uma bela liturgia, com ricas cerimônias, cada uma das quais com um sentido particular. A Páscoa é a principal festa do ano litúrgico. Nela celebramos todo o mistério de nossa redenção, paixão, morte e ressurreição de Jesus. E por ser a festa mais importante para os cristãos, merece uma especial preparação. Nós nos preparamos para vivê-la melhor através da Quaresma. E para entrar no clima da Quaresma, o calendário litúrgico do rito bizantino-ucraniano nos propõe uma preparação de 4 semanas que antecedem a Quaresma. Domingo do publicano e do fariseu, Nedilha, Métaria e Fariseia. Neste domingo, lê-se nas igrejas a narração da parábola do fariseu e do publicano. Jesus nos apresenta na parábola o orgulho do fariseu e a humildade do publicano. Com isto, nos é apresentado o significado da verdadeira humildade. A virtude da humildade é a primeira condição para a verdadeira conversão. Domingo do filho pródigo, Nedilha Bludno Rossena.
Através da leitura da parábola do filho pródigo, Jesus quer nos mostrar como acontece na prática a conversão do pecador. A humildade e a sinceridade abrem as portas para a ação da misericórdia de Deus para com o pecador. A parábola nos mostra a infinita misericórdia de Deus que acolhe o pecador quando este se arrepende e se converte. Domingo da abstinência da carne. Nedilha miasopusna. Neste domingo, nas igrejas, lê-se o Evangelho sobre o juízo final. Deus é misericordioso, mas também é justo. Por isso, Ele dará a justa recompensa ao justo e o castigo para aquele que pratica o mal. Este Evangelho quer chamar a atenção do fiel sobre a responsabilidade pela sua própria vida e pela responsabilidade diante dos compromissos da fé com Deus e com os irmãos. Domingo da abstinência dos laticínios. Nedilha seropusna. É o domingo que antecede a Quaresma. Através do Evangelho do dia de hoje, a Igreja nos mostra como deve ser o comportamento do cristão durante a Quaresma, na vivência do perdão, da oração e do jejum, para se chegar à verdadeira conversão, que se dará na vivência da ressurreição em Jesus Cristo. O Iisuse, Najswiatejszej Boże, naresi rozswiatej, Celebrar a Quaresma é reconhecer a presença de Deus na caminhada, no trabalho, na luta, no sofrimento e na dor da vida do povo. O povo de Israel passou 40 anos no deserto antes de chegar à terra prometida. Jesus passou 40 dias de retiro no deserto antes de anunciar o Evangelho. Para viver o grande dia, Velegzen, dia da vitória da vida sobre a morte, dia da ressurreição de Jesus, os cristãos se preparam durante 40 dias, é a grande Quaresma. Najswiatejszej Boże, naresi rozswiatej, daj nam Twoje milosérdia. Oração. Quaresma é tempo de maior participação na vida de oração pessoal e comunitária. A oração é o diálogo com o Pai Celeste através de Jesus Cristo. Por isso, rezar é renovar a aliança com Deus, estar sempre com Ele, sentindo a sua presença. Jejum. O jejum deve ser a expressão interior de desprendimento e de liberdade diante dos bens terrenos, que nos leva à prática da fraternidade, da solidariedade com os irmãos. Na Bíblia, o jejum é uma atitude de vigília. O alimento que as pessoas deixam de comer deveria ser sempre repartido com os mais pobres. Jejuar, portanto, é privar-se de alimento, destinando-o aos que passam fome, é a atitude de combater os mecanismos que geram a opressão e a injustiça entre os homens. Quem tem o suficiente é chamado a jejuar livremente, como ato de louvor a Deus, destinando estes recursos aos irmãos mais necessitados.
Esmola. A Quaresma é um tempo forte da prática da caridade fraterna com os irmãos. Esta prática torna a pessoa mais disponível às necessidades do irmão. A oração e o jejum devem ser sinais de uma atitude de conversão, de justiça e solidariedade. A esmola confere aos gestos de generosidade humana uma dimensão evangélica que se expressa na solidariedade. Coloca o batizado e a comunidade face a face com o irmão mais necessitado para ajudá-lo, para promovê-lo. Dar esmola não é apenas dar dinheiro, roupa, um prato de comida, às vezes por alívio de consciência. É ajudar a pessoa a desenvolver suas capacidades e ajudar a promover a sua vida. Celebrações litúrgicas e práticas quaresmais no rito ucraíno católico. Prostrações, poklony. Preterpivej za nas strasti, Iisuse Christe, Synu Boží, pomiluj nas. Na Quaresma, as prostrações se fazem ajoelhando-se e inclinando-se até o chão em sinal de humildade, arrependimento e penitência. É também um sinal de reconhecimento a Deus que, pelos méritos da paixão e morte de Jesus, também o cristão pode chegar à glória da ressurreição. Liturgia dos dons pré-santificados. Божественна літургія раніше освячених дарів. Стан, ще дай Боже, церквою з'єднання очі Господеві, помолимся. É uma liturgia composta de salmos, leituras, meditações e orações penitenciais em preparação para a festa da Páscoa. No Brasil, ela é celebrada nas igrejas principais às sextas-feiras da Quaresma. Após esta celebração, reza-se o Parastás. Lembrando o nome de todos os falecidos da família, pedindo pelo eterno descanso de todos. Esta deve ser uma prática constante em todas as nossas igrejas. Para esta celebração, os fiéis trazem pães em memória de seus falecidos. Sendo o pão sustento da vida, depois da celebração ele é distribuído aos necessitados a fim de prolongar a vida em memória daqueles que já faleceram. Celebração penitencial das prostrações, poklony. Esta celebração acontece sempre na quarta-feira da quarta semana da Quaresma. É uma preparação para a Páscoa, onde o cristão é chamado para o arrependimento em uma boa confissão. A celebração é rica em salmos e cânticos que recordam ao cristão a bondade de Deus e a necessidade da conversão. Via Sacra. Hresna Doroha. Celebração litúrgica, onde se acompanham os principais passos do caminho de Jesus ao Calvário.
celebração muito comum em todas as nossas comunidades, em preparação da comunidade para a festa da Páscoa. Domingo da Cruz de Cristo. Hresno poklona nedilha. No meio da Quaresma, para reforçar no cristão o espírito da Quaresma, apresenta-se a cruz de Cristo, símbolo do amor e doação. A cruz deve lembrar ao cristão os compromissos para com a vida de cada um, com responsabilidade, tomar a sua cruz do dia a dia. Se alguém quer vir após mim, renegue-se a si mesmo, tome cada dia a sua cruz e siga-me. Domingo de Ramos. Quitna nedilha. O Domingo de Ramos é a festa litúrgica que celebra a entrada de Jesus Cristo na cidade de Jerusalém. É também a abertura da Semana Santa. Nesse dia, são comuns procissões em que os fiéis levam consigo ramos de oliveira ou palmeira, o que originou o nome da celebração. Segundo os evangelhos, Jesus foi a Jerusalém para celebrar a Páscoa judaica com os seus discípulos. Entrou na cidade como um rei, mas sentado num jumentinho, o símbolo da humildade. E foi aclamado pela população como o Messias, o Rei de Israel. A multidão o aclamava: Hosana ao filho de Davi. Isto aconteceu alguns dias antes da paixão, morte e ressurreição. Deus Todo-Poderoso, no tempo de Noé, mostrastes pela arca a imagem da Igreja, comunicando também a vinda do Espírito Santo pela pomba que trouxe um ramo de oliveira. Esta representação as crianças e o povo de Israel realizaram levando os ramos e dizendo: Hosana, Senhor Jesus, nosso Deus, vós mesmo que abençoastes o povo vindo ao teu encontro, santificai estas palmas, ramos, flores, para que todos que irão usá-las recebam a proteção da alma, do corpo, das
residências e propriedades. Com teu poder e bênção se tornem medicinais para a alma e o corpo. Afastai todas as forças e influências malignas. Senhor, cubra com a vossa proteção a todos nós, redimidos com seu sangue precioso. Amém. Osana, blahoslovených, to jde sudit spravedlivo, za zemi šatým duchom, nyní po však čas i na věky věčné. Kiošat, vojňalča i syna, iše toho ducha, Celebrações da Semana Santa. Quinta-feira Santa. Na Quinta-feira Santa, à noite, acontece a celebração da Matina da Paixão, Utrenhastraste, durante a qual se faz a leitura dos Evangelhos da Paixão de Jesus. Celebração solene, com salmos e hinos, onde se revive os últimos acontecimentos da vida de Jesus. Sexta-feira Santa, Velika Piatnica. A Igreja celebra os mistérios da paixão e morte de Jesus. As celebrações iniciam-se com a exposição do Santo Sudário, Vesta Lenhaplastanete. É um ícone, uma tela pintada, que representa o Cristo morto sendo depositado pelos seus discípulos no sepulcro. Esta liturgia é celebrada de forma solene com o canto de salmos e hinos, culminando com a procissão ao redor da igreja e consequente oração dos fiéis diante do túmulo de Jesus, onde fica exposto o ícone do Cristo morto. Neste dia, nas igrejas, não se celebra a divina liturgia. É o sinal de luto da igreja diante dos mistérios da morte de Jesus. É um dia em que Cristo se ausenta para depois solenemente voltar à vida na ressurreição. A Sexta-feira Santa encerra-se com a celebração da Matina de Jerusalém diante do Sudário, liturgia composta de salmos, hinos e leituras que precedem a ressurreição do Senhor. Sábado Santo, Velika Subota, é o dia de silêncio. Não temos celebrações neste dia em nossas igrejas. Este silêncio só será quebrado com o cântico solene da ressurreição de Jesus. Christos voskresis mертвых, смертью смерть подолал, e temos de aprovar життя дарував. Se Cristo não ressuscitasse, vã seria a nossa fé. A ressurreição é a confirmação da divindade de Jesus, como ele mesmo afirmou. Quando tiverdes elevado o Filho do Homem, então sabereis quem eu sou. Cristo ressuscitado é princípio e fonte da nossa ressurreição futura. Cristo ressuscitou dos mortos, primícias dos que adormeceram,
Assim como todos morrem em Adão, em Cristo todos receberão a vida. Na expectativa desta realização, o Cristo ressuscitado vive no coração dos seus fiéis. Nele, os cristãos saboreiam o dom celeste e sua vida é atraída por Cristo ao seio da vida divina, a fim de que não vivam mais para si mesmos, mas para aquele que morreu e ressuscitou por eles. A Páscoa é a maior festa do calendário cristão. Para o povo ucraniano, é uma das festas mais marcantes que testemunha a fé inabalável em Cristo. Por isso, a saudação pascal usada pelos ucranianos é uma verdadeira profissão de fé. Christos voskres, voistino voskres. Cristo ressuscitou? Sim, verdadeiramente ressuscitou. A celebração da liturgia pascal é muito rica. Ela inicia-se com os fiéis fora da igreja. Junto à porta fechada, o celebrante entoa o hino da ressurreição. Cristo ressuscitou dos mortos. Com a morte, destruiu a morte e aos mortos nos túmulos devolveu-lhes a vida. Christos voskres iz mертвих, смертью смерть подолав e тем, що гробах життя дарував. Todos repetem juntos, com o celebrante entoando o refrão. Em seguida, segurando a cruz, símbolo da vitória, o celebrante bate na porta da igreja, assinalando sobre ela o sinal da cruz. As portas abrem-se e a igreja, toda iluminada e festivamente ornamentada, acolhe os fiéis. Não há mais a tristeza da Sexta-feira Santa, mas a alegria do Cristo ressuscitado. Terminada esta parte, tem início a Divina Liturgia Pascal. Toda ela cantada de forma festiva. Na celebração, um destaque ao Evangelho. Prólogo de São João. Ele é cantado à medida do possível em várias línguas, para ressaltar a universalidade da palavra de Deus e da ressurreição de Cristo. A cada versículo do Evangelho, ouve-se o repicar alegre dos sinos. Cristo ressuscitou, verdadeiramente ressuscitou. Após a liturgia, acontece a unção dos fiéis, Meróvania. O celebrante convida a todos os fiéis a aproximarem-se para serem ungidos com o óleo. Revestimos-nos da graça do Deus vivo, ressuscitado, na nossa luta do dia a dia. Cristo, caminho, verdade e vida. Por isso, sendo ungido, o fiel vai beijar a cruz, o Evangelho e o Artos, o pão que significa o Cordeiro Pascal. Cristo, caminho, verdade e alimento vivo para a nossa caminhada cristã. O outro ritual da Páscoa, importante para os ucranianos, é a bênção dos alimentos. Geralmente faz-se após a celebração pascal no pátio da igreja. Qual o seu significado? Nos preparamos para a Páscoa com muito jejum e penitência. Nosso espírito está renovado, nossa fé fortalecida. A bênção dos alimentos significa que eles também devem ser purificados para alimentar o corpo das pessoas purificadas, alegres e felizes, porque estão na companhia do Deus vivo e ressuscitado. O período litúrgico da Páscoa continua até a festa de Pentecostes. Os domingos que se seguem à Páscoa do Senhor nos ajudam a vivenciar a alegria da ressurreição. Domingo de São Tomé. Томена неділя.
Neste domingo, na Divina Liturgia, lemos o Evangelho em que Jesus aparece aos 12 discípulos e ao apóstolo Tomé, que professa a sua fé em Cristo ressuscitado. Meu Senhor e meu Deus. Nós somos chamados a fazer sempre o ato de fé em Cristo. Felizes aqueles que creram sem terem visto. Neste dia, após a celebração da liturgia, distribui-se o Artos, Páscoa, o pão benzido na celebração da ressurreição, que representa Cristo, o Cordeiro imolado. Também, após a celebração da Divina Liturgia, os fiéis em procissão dirigem-se ao cemitério. Celebra-se a Voskres na Panacheda, diante do cruzeiro, e são entoados hinos da ressurreição. Em seguida, todos se dirigem aos túmulos de seus familiares. Este ritual reforça a união da família e a fé na vida eterna. Domingo das Miróforas. Nedělja mironosic. Neste domingo, põe-se em destaque a atuação das mulheres fiéis ao Senhor, que, ao amanhecer no dia da Páscoa, foram ao sepulcro levando os aromas para completarem o ritual de sepultamento de Jesus. Foram elas as primeiras a ouvirem o anúncio da ressurreição. Somos convidados a levar a notícia da ressurreição a todas as pessoas. Domingo do Paralítico. Nedělja rozslableného. Este domingo leva este nome por causa do evangelho que se lê na Divina Liturgia, a cura do paralítico. Alguém impossibilitado de caminhar é auxiliado por amigos e trazido até Jesus. Somos convidados à prática da misericórdia e à renovação da nossa fé no poder de Deus. Domingo da Samaritana. Nedělja Samarijanke. Também este domingo é assim chamado por causa do evangelho. Narra o diálogo da mulher samaritana com Jesus e a sua consequente conversão. Domingo do cego de nascença. Nedělja sliponarođeného. É este o episódio que se lê no evangelho deste domingo. Jesus cura um cego. É preciso ver para poder distinguir e optar em caminhar na fé cristã, na construção do reino, pedindo sempre: Senhor, aumentai a minha fé. Ascensão do Senhor ao céu. Voznesinha Gospoda našeho Isusa Hrista. Esta solenidade é comemorada na quinta-feira da sexta semana de Páscoa, quando se cumprem
os 40 dias depois da ressurreição, conforme o relato de São Lucas em seu Evangelho e nos Atos dos Apóstolos, mas continua conservando o simbolismo da quarentena, como o povo de Deus esteve 40 dias em seu êxodo do deserto até chegar à terra prometida. Assim Jesus cumpre seu êxodo pascal em 40 dias de aparições e ensinamentos até ir ao Pai. A ascensão expressa, sobretudo, a dimensão de exaltação e glorificação da natureza humana de Jesus, como contraponto à humilhação padecida na paixão, morte e sepultamento. A ascensão de Cristo ao céu, entre outras coisas, nos move a buscar sempre as coisas essenciais que são invisíveis aos olhos do corpo e que são aquelas coisas que não passam e não morrem. Aspirai as coisas do alto, onde está Cristo. Provai as coisas do alto, não as da terra, dizia o apóstolo São Paulo aos primeiros cristãos. A ascensão do Senhor deve nos encher de inabalável esperança, já que nos assegurou: na casa do meu Pai há muitas moradas, eu lhes preparei um lugar, voltarei novamente e vos levarei comigo, para que onde eu estou estejais também vós. Somos cidadãos do céu, e como os apóstolos que após a ascensão ficaram olhando para o céu, devemos ter o olhar fixado nele. A festa de Pentecostes celebra a vinda do Espírito Santo sobre os discípulos reunidos em Jerusalém 50 dias após a Páscoa. Estavam presentes os apóstolos e a mãe de Jesus, conforme o relato do livro dos Atos dos Apóstolos. A festa de Pentecostes é a celebração do Espírito Santo, é o cumprimento da promessa de Jesus, a realização da esperança para a comunidade da Igreja nascente. No rito oriental, junto com o Pentecostes, celebra-se a festa da Santíssima Trindade, porque com a vinda do Espírito Santo, completou-se a revelação trinitária, Deus Pai, Filho e Espírito Santo. A liturgia bizantina-ucraniana celebra a Santíssima Trindade no dia seguinte ao de Pentecostes, na segunda-feira. Hoje, como no passado, o Espírito Santo continua a nos iluminar para que possamos entender a palavra de Deus, as verdades da nossa fé. Ele nos fortalece, assistindo-nos para que possamos viver na dignidade da fé. Natividade de Nossa Senhora, Rіздво Пресвятої Богородиці. Com a festa da Natividade da Mãe de Deus, inicia-se o ano litúrgico no calendário do rito ucraíno-católico. Como é possível perceber pelas palavras do troparium deste dia, é uma festa alegre e de grande importância. Alegre porque se trata do nascimento da Mãe de Deus, importante porque apresenta diante de nós uma grande verdade da nossa fé sobre a maternidade da Mãe de Deus, a qual fez brilhar a todos nós o sol da justiça, o Cristo Deus nosso. Festa da exaltação da Santa Cruz. Воздвиження чесного Христа. A festa da exaltação da Santa Cruz
que celebramos no dia 14 de setembro, é a festa da exaltação do Cristo vencedor. Para nós cristãos, a cruz é o maior símbolo da nossa fé. Quando somos apresentados à comunidade cristã, a cerimônia batismal, o primeiro sinal de acolhida, é o sinal da cruz feito em nossa fronte pelo Padre, pais e padrinhos, sinalando-nos para sempre com Cristo. A cruz recorda o Cristo crucificado, o seu sacrifício, o seu martírio que nos trouxe a salvação. Assim sendo, a Igreja há muito tempo passou a celebrar, exaltar e venerar a cruz. No nosso rito, neste dia, a cruz é ornamentada com flores e exposta em procissão pelo sacerdote e colocada no tetrapódio. Os fiéis cantam: adoramos a vossa cruz, Senhor, e glorificamos a santa ressurreição. Christu tvojemu poklanjajmoš vladeko, e se até vos crescinha tvoje slavem. Fazem a grande prostração e em seguida beijam-na em sinal de respeito e veneração. Apresentação da Santa Mãe de Deus no Templo. Praznik uvedenia u hram Prešatoj Bohorodici. Cumprindo a lei judaica, Maria é levada por seus pais, Joaquim e Ana, ao templo. Eles a consagram ao serviço na casa de Deus. Toda a vida de Maria, desde pequena, foi estar a serviço de Deus. Festa da Anunciação do Anjo à Santíssima e Bem-aventurada Virgem Maria. Sviato Blahovishchenya. Šostoho mісяця ангел Гавриїл був посланий Богом у місто Галилеї, якому ім'я Назарет, до діви, зарученої чоловікові на ім'я Йосиф, з Давидового дому, ім'я ж діви було Марія. O anjo Gabriel foi por Deus enviado a uma cidade da Galileia chamada Nazaré, a uma virgem desposada com um varão que se chamava José, da casa de Davi, e o nome da virgem era Maria. O plano de salvação e redenção da humanidade precisa do consentimento humano. Deus não invade nossa liberdade. Ele age respeitando nossa vontade. Em Maria estava representada a humanidade e, após seu sim, Deus inicia seu plano de salvação. É da parte de Deus que o anjo fala, assim como é da parte de toda a humanidade que Maria responde. O sim de Maria a Deus fez dela o primeiro sacrário da Eucaristia e por isso ela recebeu dos cristãos o título de Nossa Senhora da Anunciação. A visita do anjo à Virgem Maria, como disse o Santo Padre, o Papa Bento XVI, marca o início de um novo tempo para o povo de Deus, pois é o cumprimento do Velho Testamento com a abertura do caminho para o reino de Deus, a luz da Boa Nova para toda a humanidade. São Gabriel, arcanjo, proferiu a oração que está sempre na boca e no coração de todos os fiéis, a Ave Maria. Natal de Nosso Senhor Jesus Cristo. Rіздво Господа нашого Ісуса Христа. Слава Богу на висотах і на землі мир людям доброї волі. Depois da Páscoa, o Natal é a festa mais querida por todos. Ela é preparada por um longo período que vai desde o dia 14 de novembro até a véspera do Natal. Chamamos este período de Pelepilca, porque tem seu início no dia de São Felipe.
No rito latino, este período leva o nome de Advento. A véspera do Natal é sempre um dia de jejum e abstinência. A liturgia do Natal é muito rica, começando com as melodias, canções natalinas que nos falam do menino Deus, que vem ao encontro dos homens. Nas igrejas, canta-se solenemente Znamebor, povos todos escutai. Znamebor, zamite narode, i mogariai neja, bo znamebor. Deus está no meio de nós. Com muita humildade o adoremos, pois Deus está conosco. Neste canto, lê-se parte da profecia de Isaías. É um hino messiânico anunciando a vinda do Salvador. O povo que andava nas trevas viu uma grande luz. No período natalino, saudamos as pessoas dizendo Christos narodeusia. E respondemos Slavimo Yoho. Outra tradição são os Kolyady. Grupos de crianças, jovens e adultos reúnem-se e visitam as famílias, anunciam o nascimento de Jesus com os cânticos natalinos e desejando Feliz Natal. Festa da Teofania de Nosso Senhor Jesus Cristo. Siato Borroialvinha, Hóspada Nash, Oissusa Resta. Batismo de Cristo no Rio Jordão. No dia 6 de janeiro, a Igreja Católica do Rito Oriental celebra a festa da Teofania de Nosso Senhor Jesus Cristo, batismo de Cristo no Rio Jordão. Teofania quer dizer a manifestação de Deus para a humanidade. O Deus que se manifesta na pessoa de Jesus Cristo e o confirma como o prometido Messias. A Santíssima Trindade se faz presente neste momento e o Deus Pai se manifesta com as palavras: Este é o meu Filho amado, a quem eu dedico o meu agrado. O Deus Filho que se manifesta através da pessoa de Jesus Cristo e o Deus Espírito Santo sob a aparência da pomba. Esta celebração acontece geralmente ao raiar do sol, em que os fiéis, após a celebração da Divina Liturgia, dirigem-se a uma fonte mais próxima, cantando o tropário. A voz do Senhor ecoa sobre as águas, dizendo: Vinde, recebei todos do Cristo que se manifestou, o Espírito de sabedoria, o Espírito de inteligência, o Espírito do temor de Deus. E junto à fonte de água, o celebrante inicia o ritual da bênção da água. Após as leituras, o sacerdote faz a oração. Glorificamos-te, ó Salvador. Vimos-te como criança, hoje te vemos como adulto. Chegou o dia festivo e os anjos festejam conosco. Hoje a graça do Espírito Santo em forma de pomba desceu sobre as águas. Hoje o mundo é envolvido com a luz divina. Hoje até a luz reflete sobre o mundo a luz. Hoje o profeta e o precursor se dirigem ao Senhor. Hoje as águas do Jordão, com a vinda do Salvador, tornam-se medicinais. Hoje as águas do Jordão purificam os pecadores. Hoje nós somos salvos e iluminados. Hoje o celestial festeja com o terreno, os seres celestes dialogam com os terrestres. Hoje a tentação é vencida e a vinda do Senhor nos encaminha para a salvação.
Hoje o Altíssimo dirige-se para o servo para nos libertar da escravidão. Hoje recebemos o reino divino que não terá fim. Hoje o mundo se regozija. Jordão voltou para trás ao presenciar o divino entrar e ao ver o Espírito Santo sobrevoar como a pomba. Jordão voltou para trás ao presenciar o invisível Criador. Jordão voltou para trás, as montanhas cantam, vendo o Deus da natureza humana. As nuvens emitiram voz, maravilhando-se com a luz vinda do céu e vendo aquele que venceu as trevas e a morte, oferecendo o batismo salvífico. Por isso, eu, servo de Deus, anunciando as tuas maravilhas, anuncio. Neste momento, o sacerdote imerge na água as 3 velas, 3 vezes, dizendo: Imenso és, ó Deus, maravilhosos são os vossos efeitos, e não há palavras que reconheçam perfeitamente as vossas obras. Em seguida, mergulhando a mão na água, o sacerdote faz o sinal da cruz 3 vezes, dizendo: Rei misericordioso, com a aparição do Espírito Santo, santificai estas águas. Concedei a estas águas a graça salvífica, a bênção do Jordão, tornai vivificantes, dai-lhes a força de santificar, de perdoar os pecados, de curar as doenças, de afastar tudo o que procede do espírito mau, para que todos que as usarem, ao beberem, recebam a saúde física e espiritual, purifiquem as suas propriedades e sejam atendidos em todas as suas necessidades. O sacerdote sopra sobre a água 3 vezes, dizendo: Ó soberano, santifique com o vosso Espírito estas águas. Concedei a todos que recebem e usam desta água santificação, saúde, purificação e bênção. Mergulhando a cruz na água por 3 vezes, o sacerdote reza enquanto os fiéis cantam. Quando fostes batizado no Jordão, ó Cristo, realizou-se a manifestação da Trindade. A voz do Pai testemunhou, declarando-te Filho amado. O Espírito Santo, sob a aparência da pomba, confirmou. Ó Deus, que vos manifestastes ao mundo e iluminastes, glória a vós. Invocando a Trindade e a Santíssima Virgem, o sacerdote abençoa o povo, bebe a água benzida e asperge os fiéis e as dependências da Igreja. Os fiéis levam a água para suas casas, onde durante a visita do sacerdote, que ocorre no período da teofania, vai aspergir as casas, pedindo bênção de Deus sobre as suas famílias e suas propriedades. Te сьогодні вселені, і світло Твоє, Господи, опромінило нас. Пізнавши ми Тебе, співаємо, Ти прийшов, явивши світло неосяжне. Пізнавши ми Тебе, співаємо. Festa da apresentação do Senhor no templo. Stritanja Gospoda našeho Isusa Hrista.
A festa da apresentação celebra uma chegada e um encontro. A chegada do Salvador esperado, núcleo da vida religiosa do povo, e as boas-vindas concedidas a ele por dois representantes dignos da raça eleita, Simeão e Ana. Por sua idade avançada, estes dois personagens simbolizam os séculos de espera e de fervoroso anseio dos homens e mulheres devotos da antiga aliança. Na realidade, representam a esperança e o anseio da raça humana. Ao reviver este mistério na fé, a Igreja dá novamente as boas-vindas a Cristo. Esse é o verdadeiro sentido da festa. É a festa do encontro, o encontro de Cristo e sua Igreja. Neste sentido, a Igreja nos convida para que professemos publicamente nossa fé na luz do mundo, luz da revelação para todo o povo. Após a celebração da Divina Liturgia, os fiéis acendem as velas que são trazidas para serem benzidas. Слава Ти, одностотний, животворний, нерозданий Тройці, завжди нині повсякчас і на віки вічні. Господи, помолімся. Владико, всемогутній, предвічний Боже, Тобі, що з небоча усе створив і повелів праче вчив служителя вибір свічок, і нині цього дня сповнив прохання праведного Симеона, покірно молимось, чи свічки, приготовані людям на офіру, на здоров'я душі тіла на землі або на водах, на землі або на водах, призванням Твого найсвятішого імені і молінням благословеної Святої Марії, молитвами всіх святих Твоїх, Господь благословити і ощадити цих Твоїх людей, які бажають їх по-Божому носити і Тебе поширюючи славити і чуючи голоси із святих Твоїх небес і від престолу величі Твоєї. O sacerdote asperge com água benta Estas velas são levadas para a casa e acesas como símbolo de fé durante as tempestades, durante momentos importantes na vida da família, principalmente quando algum membro da família está doente e na hora da morte. Festa da Transfiguração do Senhor. Свято Преображення Господа нашого Ісуса Христа. A festa da Transfiguração de Nosso Senhor lembra a passagem da vida de Jesus quando ele seguiu com os apóstolos para o Monte Tabor e lá, diante deles, transfigurou-se, mostrando assim a sua glória e o seu poder. Por isso, as palavras do tropário: Ó Cristo Deus, que transfiguraste sobre a montanha, mostrando aos discípulos a tua glória, à medida que lhes era possível contemplá-la. Também sobre nós, pecadores, faze brilhar tua luz eterna. Pelas orações da Mãe de Deus, ó doador da luz, glória a ti. A festa da Transfiguração é comemorada no dia 6 de agosto, justamente 40 dias antes da festa da exaltação da Santa Cruz, memória do sofrimento e morte de Cristo na cruz. A essência dessa festa é o reconhecimento e a glorificação da divindade de Jesus Cristo. A Igreja convida a todos os fiéis para que espiritualmente subam até o Monte Tabor e sejam testemunhas da transfiguração do Senhor e sintam a sua presença e glorifiquem a Trindade Santa.
Em nossas igrejas, neste dia fazemos a bênção de frutas. Elas são a manifestação da natureza, bondade de Deus, que se manifesta através de frutos para o alimento da pessoa, sustento para o corpo. Festa da Assunção de Maria Santíssima. Beato Uspinha Boggio e Materi. A festa da Assunção de Maria Santíssima é comemorada desde o princípio do cristianismo. No Oriente, esta festa é chamada de Dormição da Santíssima Mãe de Deus e Sempre Virgem Maria, pois considera-se que Maria, por sua dignidade diante de Deus, não morreu, mas apenas adormeceu, sendo elevada de corpo e alma para o céu. Para homenagear Maria Santíssima, no dia em que se celebra a sua assunção ao céu, no dia 15 de agosto, o povo confecciona ramalhetes de flores e traz para a igreja, a fim de que sejam benzidas. Levadas para casa, são carinhosamente depositadas junto das imagens e queimadas em ocasiões de tempestades e para a defumação da propriedade, como também tem fins curativos, conforme invoca a oração da bênção. Santificai estes ramos e flores, para que todos que irão usá-las recebam a proteção da alma, do corpo, das residências e propriedades. Com teu poder e bênção se tornem medicinais para a alma e o corpo. Afastai todas as forças e influências malignas. Senhor, cubra com a vossa proteção a todos nós, redimidos com seu sangue precioso. Amém. A devoção a Maria Santíssima na Igreja Oriental. Os títulos reservados a Maria são inúmeros, os ícones a ela dedicados e toda a devoção mariana na Igreja Bizantina Ucraniana demonstram o lugar que Maria ocupa no coração do povo. Dificilmente vamos encontrar um ícone em que Maria encontra-se só. Ela sempre traz em seus braços o menino Jesus. Ela o protege. Assim também protege a cada um de seus filhos, os cristãos. Maria reina sobre todos os fiéis. Esta soberania absoluta de Maria é testemunhada nas igrejas ucranianas através do lugar em que ela ocupa na igreja. Na iconostase, o ícone de Maria ocupa sempre um lugar de destaque, o segundo.
o primeiro lugar é reservado ao Cristo Deus. O ano litúrgico é a escola do amor de Deus, o caminho da vida espiritual, o caminho de nossa santificação. Por isso, cada dia faz parte da história de nossa salvação. Vivendo o dia a dia, nós alcançamos as graças necessárias, crescemos nas virtudes, trilhamos o caminho de nossa santificação. É o próprio Jesus quem nos orienta com sua doutrina, nos purifica, nos santifica. Nas igrejas de rito oriental, entre as quais a igreja ucraniana, o ano litúrgico inicia-se sempre no dia 1º de setembro. Esta data foi oficializada durante o Concílio de Niceia, realizado no ano de 325. Neste dia, a igreja recorda o início da vida pública de Jesus com o seu discurso na sinagoga de Nazaré. De um modo particular, a igreja de rito ucraniano venera a Mãe de Deus, Maria Santíssima, dedicando-lhe muitas festas durante o ano litúrgico, começando pela celebração da festa de sua natividade até a festa da Assunção. Além destas principais festas do ano litúrgico, celebra-se também com grande ênfase Pokrov, Nossa Senhora do Amparo ou Patrocínio, no dia 1º de outubro, a padroeira da Ucrânia. A Imaculada Conceição, no dia 8 de dezembro. Além disso, a nossa igreja no Brasil incorporou ao seu calendário algumas festas de origem do calendário litúrgico latino. Festa de Corpus Christi, no Brasil é comemorada na quinta-feira após o Domingo de Todos os Santos, ou seja, segunda quinta-feira após o Pentecostes. Sagrado Coração de Jesus, celebrado no segundo domingo após a festa de Corpus Christi. Festa de Nossa Senhora Aparecida, padroeira do Brasil, no dia 12 de outubro. Entre os ucranianos no Brasil, destaca-se ainda as festividades de São João Batista, no dia 24 de junho, padroeiro da nossa eparquia, São Pedro e São Paulo, São Nicolau e São Miguel Arcanjo. Reviver os momentos importantes da história da salvação é reconhecer que o nosso Deus caminha conosco e faz parte da história da nossa vida. Whoa.